Vamos agora para o próximo debate. Agora a gente vai falar sobre solução de conflitos e desenvolvimento sustentável. Vamos convidar para o nosso palco o senhor Carlos Henrique Abrão, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Para esse debate também convidamos o senhor José Marcos de Campos, economista, perito e coordenador do Fórum de Perícias do Corecon São Paulo. O nosso debate será mediado pelo nosso presidente, Pedro Afonso Gomes. Muito bem, vamos frisar novamente. As perguntas serão feitas ao final do debate, os QR Codes já estão disponíveis nos telões e vamos iniciar. Presidente, está contigo. Bem, boa tarde a todos e todas que eu ainda não cumprimentei, já cumprimentei a quase todos, mas faço de novo, né? Nunca é demais. Hoje nós temos aqui duas figuras muito importantes. O desembargador Carlos Henrique Abrão é nosso amigo já há muitos anos. Desde o meu primeiro mandato como presidente, ele sempre está disponível para o Corecon, para nos ensinar a partir da sua carreira como juiz e também como desembargador, já no segundo grau agora. O desembargador Carlos Henrique Abrão é doutor em Direito Comercial pela USP, com especialização em Paris, bolsista convidado pela Universidade de Coimbra, Portugal, professor e pesquisador convidado na Universidade de Heidelberg. O nosso outro debatedor é o conselheiro, meu amigo há muitos anos também, José Marcos de Campos, conselheiro do Corecon São Paulo, coordenador da Comissão de Perícias do Corecon São Paulo, professor desta instituição, FECAP, no curso de Perícias e Avaliações. E tem várias outras coisas aqui, árbitro, mediador, foi diretor técnico da Câmara de Mediação, Arbitragem e Perícia dos Economistas, foi vice-presidente do Sindicato dos Economistas, na área técnica, cuidando dos cursos, e também diretor da APGESP, Associação dos Peritos Judiciais e Extrajudiciais do Estado de São Paulo. Eu queria só dizer que escolhemos esta palestra, ou designamos essa palestra como Solução de Conflitos e Desenvolvimento Sustentável. É inegável que quem está assistindo desde o começo este congresso percebe a vontade de todas as pessoas, de todos os que estão aqui, maiormente os agentes econômicos, as empresas, os trabalhadores, os intelectuais, de todos os setores, desde agricultura, agricultura familiar, indústria, comércio, serviços, terceiro setor, governos, de fazer o melhor possível. Mas, evidentemente, a nossa sociedade, pela natureza das nossas diferenças, apresenta os conflitos. E esses conflitos têm que ser solucionados, porque, se eles não forem solucionados, eles serão mais uma barreira para o nosso desenvolvimento. É por isso que estamos trazendo aqui pessoas abalizadas no assunto para tratar exatamente de solução de conflitos. Tá? Então, eu passaria a palavra ao desembargador Carlos Henrique Abrão para que ele fizesse as suas observações. Temos aí um tempo de 20 minutos para cada um dos palestrantes e depois as perguntas. Muito obrigado. Com a palavra, desembargador, Vossa Excelência pode seguir adiante. Muito boa tarde a todos e a todas desse evento de grande valia. Economia é sempre um prato cheio para o governo brasileiro e para todas as economias globalizadas mundiais. E este ano o Tribunal de São Paulo completa seu Sesc centenário, 150 anos, e agora nós fomos contemplados com esse honroso convite para um tema muito polêmico e bastante complexo. E em 20 minutos vamos tentar dar as coordenadas daquilo que nós podemos compreender como solução de conflitos e desenvolvimento sustentáveis. Antes de mais nada, eu queria lhes dizer que toda esta vertente que nós vamos tratar envolve basicamente um tripé.
Primeiro, políticas públicas que são essenciais e indispensáveis. O segundo é a vinculação da iniciativa privada com o órgão regulador. E o terceiro, também igualmente relevante, seria o encontro de um planejamento, né? Todos nós sabemos, e a conta no Brasil não fecha, nós temos graves problemas, e se avizinha uma reforma tributária que muitos estão estupefatos, que isso pode aumentar a tributação sobre o produto interno bruto para 35%, 38%, além de um IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que vai chegar a 28%, e que não existe em nenhum país do mundo desenvolvido. Bem, esse retrato, que não é muito animador no começo, o será mais à frente, quando nós lembrarmos as célebres palavras de Celso Furtado e Caio Prado Júnior, sempre naquele viés de que o Brasil é um país do futuro. A gente não sabe se é futuro do presente, futuro do passado, futuro do pretérito, mas, sem dúvida, é um país do futuro. Quando esse futuro vai chegar, nós estamos até hoje na expectativa. Pois bem, o que significa uma realidade da litigiosidade brasileira? O Brasil, sem sombra de dúvida, deve ocupar um espaço privilegiado em matéria de litígio. Nós temos aí uma base de mais de 60 milhões de processos. Muitos já diziam que quase cada brasileiro tem um processo na justiça. E isso não é nenhuma vantagem, é uma desvantagem, porque todos que conhecem a ferramenta do processo, ainda que seja um processo mais célere no juizado de pequenas causas ou no juizado informal, sabem do transtorno, do aborrecimento e de tudo o que se passa durante o processo, fora o estresse de você ter que levar adiante um processo que pode levar entre 4, 5 anos até uma década, né? E a nossa perspectiva é que nos últimos 5 anos foram adotados métodos alternativos provenientes de diálogo, de conciliação, de mediação, e também a solução que mais se adequa às empresas corporativas, que é por meio da arbitragem. A arbitragem, todos sabemos, ela afeta a Câmara Arbitral, existem dezenas de câmaras arbitrais, da ANCHAM, Canadá, a Fiesp e tantas outras, que elas são responsáveis por receber essas reclamações. E boa parte desses contratos de valores elevados, principalmente consórcios, privatizações, elas existem com a cláusula compromissória, que é qualquer discussão, qualquer possibilidade de não haver inteligência e sim desinteligência na aplicação de alguma cláusula, isto vai se resolver perante a justiça arbitral. Não significa que o judiciário esteja distante, porque vigora aí o princípio alemão, competência und competência, ou seja, praticamente o juízo arbitral, ele é aquele para quem se delega uma atribuição para a solução do conflito. Ele vai funcionar ao lado de um árbitro nomeado pela parte autora e de outro nome de um árbitro nomeado pela parte requerida. E, portanto, esse método, a sentença arbitral a ser proferida, ela está sujeita a um controle de legalidade e legitimidade pelo Poder Judiciário. A estatística comprova, salvo raras exceções de nulidade, parentesco, amizade, a maioria das sentenças arbitrais permanece confirmada pela Justiça, ainda que seja um momento de se aclarar alguns pontos. Recentemente tivemos um caso emblemático no Brasil, que chama muito a atenção, envolvendo o grupo JBS e a Eldorado Paper, fruto de uma cláusula arbitral que foi decidida e depois foi judicializado, e até hoje o controle da empresa, até onde nós sabemos, não foi transferido pela nova controladora, que é uma empresa estrangeira, Eldorado Paper. E agora pipocou uma ação popular, na qual se discute se uma empresa estrangeira teria legitimidade para adquirir terras no Brasil, uma vez que existe uma restrição constitucional. Então, vejam, senhores, essa discussão ela já ganha o foro de muitas décadas, aí quase praticamente,
e não temos um horizonte de quando isso vai ser resolvido. Isso é bom ou é ruim? Sob o ponto de vista da legalidade é bom, mas sob o ponto de vista da solução é muito ruim, porque os investidores estrangeiros que querem comprar o controle de empresas nacionais ou operações societárias, eles se submetem a um risco maior, porquanto eles ficam no meio do caminho e não sabem se a justiça amanhã irá se pronunciar. A Eldorado Papers tem uma decisão favorável de Câmara Empresarial, o relator foi o desembargador J.B. Franco de Godoy, mas até hoje as ações de controle não foram transmitidas a essa compradora do controle de acordo com a Lei de Sociedades Anônimas. Então, 3 aspectos aí norteiam a situação da solução de conflito: a mediação, a conciliação e a arbitragem. Hoje já existem dispostas câmaras de mediação e câmaras de conciliação que são pré-processuais. Antes de judicializar um conflito, existe a possibilidade de você fazer uma mediação, de uma conciliação, como é bastante comum no juizado de pequenas causas, para que você chegue ao denominador comum antes de um conflito. Sempre se aplica aquele brocardo: é melhor uma solução com prejuízo do que uma decisão judicial de longo prazo. Porque o juiz, infelizmente, no exercício do seu mundo público, ele invariavelmente desagrada uma parte. Quando não, ele desagrada a ambos os litigantes. Porque quando ele dá uma sentença na qual ele acolhe a ação e não acolhe a reconvenção, ele já está desagradando o reconvinte. E se ele não acolhe a ação e não acolhe a reconvenção, ele desagrada a ambos. Então, por isso, o papel do juízo é muito crítico nessa análise, nessa observação. Daí a independência, a autonomia que deve ser exercida. Recentemente, o presidente da Suprema Corte Argentina disse que os juízes argentinos conhecem os problemas, porém eles não são consultados para darem soluções. E esse é o grande mal que acontece também. Nós temos uma lei orgânica obsoleta, uma lei orgânica que data de 50 anos, que não é revista, não é reformada, e temos vários degraus aqui da Justiça. Daqui a pouco vai falar o antigo presidente do Tribunal de São Paulo, José Renato Nalini, muito abalizado nesse assunto. O Tribunal de São Paulo é um dos maiores do planeta, tem, para vocês terem uma ideia, 358, 360 desembargadores, tem 2.400 juízes, mais de 18 milhões de processos. Então, é uma carga muito impressionante de trabalho. São realizadas sessões por algumas câmaras semanais e outras quinzenais. Um volume muito forte que foi impressionantemente aumentado durante a pandemia e agora dá sinais ainda que não quer reduzir, porque todos sabemos nós temos um gravíssimo problema econômico no país. Hoje o dólar está batendo a casa de 5,70, que é uma notícia muito ruim. A economia não dá sinais de recuperação, o produto interno bruto também, e nós temos uma forte desaceleração industrial. E isso não é bom sinal, porque muitas indústrias fecham, muitas indústrias se deslocam ou reduzem de tamanho. Houve um aumento substancial, para que os senhores tenham uma ideia, no número de recuperações judiciais e extrajudiciais. Esse patamar estatístico demonstra que, após a pandemia, durante os anos de 20 a 22, houve um freio de arrumação na casa com a diminuição de recuperações, porque boa parte dos negócios estava fechado. Quando os negócios começaram a reabrir e sentir o peso das despesas, da contabilidade, das contas que tinham a ser pagas, muitos empresários não aguentaram. Então, hoje nós temos aí um verdadeiro panorama de grandes e pequenas e médias empresas em recuperação judicial. Esse aumento substancial nos permite dizer que entre 2023 e 2024, o índice estatístico chegou a 300% do aumento de número de recuperações. Agora é preciso também falar claramente, de forma transparente, né, que o Brasil precisa ter mais seriedade e transparência em recuperações judiciais. Em qualquer país do primeiro mundo, uma recuperação judicial, ela passa, primeiro ponto de vista, é a viabilidade do estudo da empresa, se economicamente é viável ou não é viável esta empresa, né? Nós temos aí situações alarmantes de fraudes
caracterizadas no balanço, né? E os senhores que são da área econômica, cuidam muito bem da economia, sabem que um estudo preliminar de uma empresa que tem uma fraude é muito gritante e a credibilidade dessa empresa é maior ainda. Nós sustentamos numa obra editada que o primeiro ponto de uma empresa que comete fraude é o afastamento dos seus administradores. Nenhuma empresa que tenha fraude no seu prospecto pode ter, à frente da recuperação judicial, o seu próprio administrador responsável pelo cometimento de um ato ilícito e, muitas vezes, criminoso, né? Nós vimos há pouco tempo o que foi a malfadada empresa Lojas Americanas, uma empresa que tinha um rombo aí de bilhões, ninguém sabe se foi 30, 40 bilhões, mas a injeção de recursos dessa empresa, ninguém sabe como vai acontecer. E até muitos estão dizendo, se o Grupo X é capaz de pagar a dívida do outro grupo econômico, por que a Ambev não pode ser responsabilizada para pagar a dívida também das Lojas Americanas? Então, tudo isso no Brasil tem dois aspectos. A excessiva judicialização de todas as matérias. Hoje, uma simples briga condominial, né? A discussão de uma roupa no tintureiro que não foi bem lavada, até a briga compartilhada da guarda de um cachorro na separação do casal, tudo isso é judicializado. E todos nós sabemos que o custo de preparo de um juiz não é baixo, é muito elevado. Para se formar um juiz, você já gasta horas e horas de treinamento, de escola da magistratura, de preparação de aulas. Para formar um desembargador, então você duplica ou triplica esse custo. E hoje nos chegam as ações, né? Nós somos do Direito Privado 2 do Tribunal de Justiça de São Paulo, nós presidimos a 14ª Câmara, ações que envolvem discussões de tarifa bancária de 300, 400, 500 reais. Então, nós entendemos que a justiça deveria, justiça comum, ela ser deflagrada a partir de um certo valor, 50 mil reais. Como o próprio Superior Tribunal de Justiça agora pretende estabelecer um filtro. Sem esse filtro de qualidade, milhares de ações vão desaguar no Superior Tribunal de Justiça e, porventura, também na constitucionalização da demanda. Esse é um erro imperdoável, é um pecado original da nossa Constituição de 1988. Apesar de todas as suas virtudes, ela peca por essa fala inexorável. Toda demanda que se discute, existe uma causa constitucional. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele ombreia essas matérias e acaba decidindo, num espaço muito mais dilargado do que uma corte estadual, do que uma corte federal, ou do que o próprio Superior Tribunal de Justiça. Mas isso também é um sintoma de uma necessidade de uma revisão constitucional. Hoje dizem que um semipresidencialismo é necessário, porque quem está mandando mais é o Congresso do que o Executivo. Nós temos aí um bate-boca entre as instituições, a questão das emendas, a questão de repasse, enfim, tudo isso é bastante preocupante, porque leva a uma desestabilização econômica, preocupações e um sintoma de alta do dólar e de freio do crescimento econômico. Nós temos também interesses conflitantes em disputa, nós temos interesses econômicos muito fortes, de grandes empresas que batem as portas do judiciário e procuram, ao máximo, postergar a obrigação, porque agora, com a entrada em vigor no dia 28 da taxa de juros da Selic, muitos empresários aplicando seus investimentos em bolsa ou qualquer outro tipo, em fintech ou até criptomoeda, enfim, eles acham muito mais vantajoso você aguardar 10 anos para pagar uma demanda do que você resolver esse processo no ato, matar esse processo quando ele nasce. Então, você veja, as empresas, né, quando realizam e cometem atos ilícitos, ou fazem fidelização e outros grandes grupos econômicos, não vou declinar nomes, eles fazem um cálculo matemático, um cálculo estatístico. Quantas pessoas foram lesadas? 100 mil. Quantas vão entrar na justiça? 5%? Então, compensa, porque ainda nós vamos continuar lesando. Então, nós precisamos ter aí a ideia muito clara e bastante nítida sobre a punição, e essa punição deve ser uma punição mais rigorosa possível. Por quê? Porque hoje se discute a desobrigação da decisão judicial, uma desobediência, enfim. Aí você aplica uma multa, essa multa
normalmente não tem preclusão, essa multa é revista. Então, é difícil trabalhar invariavelmente com algumas instituições financeiras que não querem cumprir as ordens judiciais. Ontem nós analisamos um processo que um banco está há 1 ano e meio para cumprir uma liminar e sempre pede prazo dizendo que ele não consegue cumprir essa liminar. Então, são explicações absolutamente inaceitáveis na quadra atual da história e da tecnologia, porque basta aplicar um motivo e com ele você vai resolver. O tempo de duração do processo normalmente é de 2 a 3 anos, chegando a 5 anos em segunda instância e podendo demorar até 1 década, porque no Superior Tribunal de Justiça existe um afunilamento de um quadro aí de mais de 4 milhões de ações e anualmente são distribuídos de 800 milhões de ações no Superior Tribunal de Justiça, que agora está pensando em resolver todos os litígios mediante julgamento virtual. E eu trato aqui no segundo item das empresas ESG no contexto global, Environment, Society e Government. Essa é uma bola nova que foi lançada aí pelo pessoal da globalização para dizer, olha, eu vou conquistar um lucro de bilhões, mas eu vou cuidar do meio ambiente, eu vou cuidar da governança, eu vou cuidar do due diligence, eu vou fazer tudo que for possível para que as empresas, as sociedades anônimas tenham transparência, tenham a participação da sociedade e do próprio acionista. O que, na verdade, não é grande acontecimento, porque as empresas muito mais danificam o meio ambiente do que produzem uma realidade. O Brasil vive esse ano 2 problemas muito sérios. O problema da enchente no Rio Grande do Sul, que até hoje não foi resolvido, e que precisa aí, pelo menos 3, 4 anos dos empresários serem beneficiados com anistia ou redução de impostos ou postergação, e sem crescimento econômico também não é possível. Nós temos aí um fogo muito grande que atingiu mais de 45 cidades do estado de São Paulo, do interior, e também provocou um prejuízo que o governo do estado calcula na casa de R$1 bilhão. Precisamos ter um monitoramento mais sério da preservação do meio ambiente. Esse monitoramento pode ser feito por drone, pode ser feito por tecnologia, pode ser feito até por inteligência artificial. O crescimento econômico ele pode ser feito mediante o desenvolvimento social e padrões de aglutinação, de inclusão social. Talvez o maior problema hoje do Brasil seja essa exclusão social, esse famigerado problema em que as grandes riquezas, o Brasil cada ano tem mais 8 ou 10 bilionários, mas eles, ao contrário dos Estados Unidos, se negam a fazer doações sociais, contribuir com universidades, contribuir com pesquisas. E o Brasil tem o menor índice de pesquisa científica da última década, o que é um fato muito grave, porque sem pesquisa científica, as universidades, a iniciativa privada, não conseguem colocar soluções e problemas outros surgem. Vimos aí recentemente uma decisão do Supremo Tribunal Federal cortando medicamentos a altíssimo custo para pessoas que têm doenças, inclusive terminais. Então, a União agora não vai prover mais o custeio. A sustentabilidade é uma meta que consta do papel global e também todas as empresas têm que ter o selo de qualidade, principalmente no agronegócio. Quem não atender fica sujeito à eliminação, à exclusão dos importadores dos produtos ou dos financiamentos, né? Nós vimos aí o Banco Votorantim colocou uma quantia enorme para o meio ambiente, e até agora não atingiu essa meta, por falta de projetos, e também o JP Morgan. No ponto 3, eu vou falar sobre a integração do processo e a sustentabilidade da economia. Nós temos disputas e negociações muito comuns em relação a diversos temas de financiamento, a temas de adiantamento de contrato de câmbio, de importação, e temos a renegociação de créditos com deságio. O desenvolvimento sustentável ele leva a um custo-benefício. Por quê? Porque, invariavelmente, as empresas precisam ter departamentos próprios e ter uma variação de integração com a sociedade. As empresas elas não podem somente mostrar um lado do bem comum, elas têm que praticar esse bem comum e espalhar essa integração para a sociedade, muitos investimentos, muitos lucros, enfim. O papel do judiciário no aspecto do desenvolvimento plural é substancialmente importante, principalmente numa sociedade capitaneada e catapultada por várias incógnitas, nas quais o cidadão tem seus direitos expoliados e não consegue responder à altura e no tempo eficaz da duração do processo. Então, é substancial que o judiciário compreenda, que o judiciário examine e que o judiciário dê uma solução e que torne essa solução exequível.
Não basta dar uma sentença, é preciso que, com o trânsito em julgado, essa sentença seja exigida. E os benefícios sociais da solução dos conflitos, eles aparecem invariavelmente para todas as classes sociais. No painel anterior foi discutida a importância do trabalhador, do sindicato, da filiação, dessa discussão, mas nós estamos vendo a cada dia que o emprego está sendo diluído por ferramentas tecnológicas, por inteligência artificial, por robótica. Hoje é possível fazer uma operação do outro lado do planeta mediante robótica. Hoje nós já temos decisão da justiça por inteligência artificial. Um juiz em Lisboa aplicou inteligência artificial para saber se uma placa solar iria atrapalhar ou não a solução de uma casa vizinha. E a solução que foi dada pela inteligência artificial e foi cumprida pelo juiz. O juiz atendeu aquilo que a inteligência artificial disse. Essa placa solar vai atrapalhar o direito de vizinhança ou não? E com essa resposta o juiz aliviou até o quadro da necessidade de ser feita uma perícia. Já concluindo que o nosso tempo está encerrado, a solução de conflitos de desenvolvimento sustentável, ela passa inexoravelmente pelo meio ambiente, pela sociabilidade, pela governança corporativa. Nós temos uma solução de modelo que envolve custo-benefício, mas, sobretudo, investimentos e sustentabilidade. Ao contrário do capitalismo nascido na Revolução Industrial de 1789, onde a produção passava por todas as etapas do fordismo e do desenvolvimento da entrega do produto nas mãos da sociedade, do consumidor final, hoje nenhuma empresa trabalha se ela não tiver o capital disponível. Hoje, 95% das ações de cobrança na justiça são através de fundos de investimentos, FDIC, solução de resgate, crédito podre. E nós temos uma avalanche de brasileiros ineliminavelmente no Serasa. São 70 milhões. Isso é um flagelo que nenhuma sociedade deveria ter, porque essas pessoas estão mutiladas e não podem consumir, elas não podem abrir contas, elas não podem ter cartão de crédito, enfim. E anteontem a taxa do rotativo do cartão de crédito bateu 460%. Então não é possível você criar uma sociedade justa, uma sociedade de equilíbrio, quando uma taxa de juros ela simplesmente exaspera qualquer sociedade moderna. Aqui, para concluir, a relação entre solução de conflitos e desenvolvimento sustentável é um tema amplo e interdisciplinar, que abrange áreas como política, economia, meio ambiente e direitos humanos. Conflitos, sejam eles de natureza política, social ou ambiental, têm um impacto significativo do desenvolvimento sustentável. Conflitos armados, pensem e reflitam. Por exemplo, podem destruir infraestruturas essenciais, prejudicar o meio ambiente e deslocar comunidades inteiras, o que impede o desenvolvimento econômico e social. O mundo assiste a uma dezena de conflitos. Nós temos o conflito no Oriente, nós temos o conflito Rússia-Ucrânia, nós temos outros conflitos, nós temos uma instabilidade política na Venezuela. Tudo isso leva a fazer uma interrogação. Para que servem os órgãos internacionais? Eles já estariam superados? As decisões da ONU são aceitas? Tem 5 países que têm veto no Conselho de Defesa e de Segurança da ONU. Esses 5 países dominam. Se os Estados Unidos não quiserem, não querem. Se a Rússia não quiser, não quer. Se a China não quiser, também não quer. E assim por diante. Então, hoje, a disputa por recursos como água, terras férteis e minerais pode levar a conflitos, especialmente em regiões onde esses recursos são escassos ou mal distribuídos. Nós temos daqui a pouco uma palestra com o secretário de Mudanças Climáticas. Essas mudanças podem agravar tensões existentes, levando a migrações forçadas e conflitos sobre acesso a recursos. Finalmente, uma desigualdade social, falta de equidade no acesso a recursos e oportunidades pode ser uma fonte de conflito, que, por sua vez, dificulta o alcance de desenvolvimento sustentável. Mediação e diálogo para promover entre as partes envolvidas é crucial. Uma governança inclusive e uso sustentável dos recursos. O que nós temos que dizer, finalmente, é que a água está acabando. Nós temos escassez de chuva em vários estados do Brasil, temos regiões do Centro-Oeste que há 5 meses não cai uma gota d'água, então a população precisa dar uma importância muito maior a isso. Organizações como Nações Unidas e Banco Mundial e ONGs têm um papel vital em promover a paz e o desenvolvimento sustentável. Acordo de paz, iniciativas locais e resolução de conflitos. E aqui eu dou uma bibliografia que vou deixar à disposição dos senhores, de Dalabrida, Santos, Eisenhower e a ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal,
que tratou da meta 2023 e da COP de 2030, dos 30 países, envolvendo isso. Terminando, eu diria como Celso Furtado e Caio Prado Júnior, o Brasil é um país do futuro. Eu disse isso no começo, mas eu encerro com uma frase de um autor desconhecido. Novas gerações observarão perplexas e atônitas o desenvolvimento deste país, mediante o suor de cada brasileiro que foi capaz de redimir todas as falhas do governo e defenestrar definitivamente a corrupção. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, desembargador. Como sempre, bastante completa e abrangente a sua análise. Eu já passo ao economista José Marcos de Campos, que vai fazer a sua apresentação. Muito obrigado a todos. Feliz e, ao mesmo tempo, comprometido aqui, né, em apresentar para vocês aí o melhor possível, diante de uma explanação tão brilhante, né, do desembargador. E eu vou começar aqui parafraseando o presidente Pedro Afonso, aproveitando aquela provocação, né, desse nosso congresso. Então, tinha uma frase lá, você está preparado? Gerou uma série de reflexões. Para mim, especialmente, gerou várias reflexões, porque quando a gente tira um pouquinho aí a cabeça de dentro dos processos, né, eu, como perito judicial há muitos anos, a gente se dedica de uma forma muito especial, né, e integral ao judiciário. E como perito, né, de economia e finanças, e a gente sai para falar de um tema tão importante quanto esse aqui, e assiste a esse congresso tão rico, aí a gente percebe o quanto falta para a gente poder dizer que sabe alguma coisa. Então, é por isso que eu estou parafraseando o presidente Pedro Afonso, que ele disse, né, numa oportunidade logo no começo de ontem, né? Quando foi lançado esse tema descarbonização, ele disse que iria assistir tudo para aprender. E eu endosso, porque realmente o que eu aprendi nesses 2 dias não é brincadeira. Mais do que aprender, é abrir os olhos para a imensidão de matérias específicas e de uma quantidade de pessoas envolvida nesse processo que é incrível. E aí eu preciso parabenizar todos os envolvidos, porque o que eu vou fazer aqui, de forma muito humilde, é apresentar para vocês quase que uma revisão. Vocês vão perceber que grande parte do material que está aqui nessa minha apresentação, vocês já tiveram a oportunidade de ver nas outras apresentações. E isso porque é quase que impossível falarmos de falarmos de sustentabilidade, falar de desenvolvimento sustentável, né, sem abordarmos as questões, áreas de conflito, né, e falarmos do desenvolvimento sustentável e todos os processos que estão envolvidos em tudo isso. Então, fica aqui a primeira provocação, ou recomendação, eu diria melhor, para que todos façam uso desse material que ficará à disposição de cada um de vocês. É um material que remete a pesquisas, a desenvolvimentos de altíssima complexidade e envolvendo uma multidisciplinariedade incrível. Tá? E são estudos de entidades oficiais, né, como nós tivemos a oportunidade de ver aqui, muitos especialistas fazendo brilhantes apresentações. Também vou parafrasear, né, o vice-presidente da Conafer. Não sou dos melhores apresentadores, não domino muito a palavra, mas aquilo que a gente fala com o coração acaba atingindo o objetivo, né? Então, é isso que eu espero de corresponder aí à atenção
né, e a dedicação de todos vocês, esse público maravilhoso que está prestigiando esse nosso congresso. Então, falando um pouquinho de conceito, justamente para que a gente chegue lá, vocês vão ver, eu tenho aqui alguns slides, não pretendo fazer a leitura deles, mas vai ficar aqui disponível para vocês para uma leitura calma, tranquila, posterior, né? Mergulhar nesses conceitos e, especialmente, refletir. E quando a gente fala, né, do conceito de desenvolvimento sustentável, né, sendo aí um modelo que busca o equilíbrio, né, o processo, o progresso econômico, social e político, com a preservação ambiental, nós esbarramos logo de cara em uma situação muito importante e que eu já tive a oportunidade de fazer essa provocação aqui hoje. Vejam só, atender às necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. O que isso significa de forma objetiva? É que alguém hoje está decidindo por você o que você vai ter disponível amanhã. É assim que a gente está falando do quê? Do Brasil do amanhã. Racionalização de recursos, na verdade. Alocação, ou melhor alocação, de recursos. E todos esses trabalhos que nós vamos abordar logo adiante estão sempre focados exatamente nessas circunstâncias. E para isso a gente, ou seja, né, como mote geral, vocês vão ver aqui que para alcançar esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né, nós temos aí que considerar esses 3 pilares que estão aí: desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e a conservação ambiental. E aí batemos de novo, como eu disse para vocês, em algo que nós já vimos aqui, e não só em uma, mas eu acredito que várias das exposições, que é a Agenda 2030 da ONU, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? ODS. Né? E é um exemplo desse esforço global, não é nosso, é global, para alcançar esse equilíbrio de desenvolvimento sustentável até o ano de 2030. Meu Deus, 2030 está aí, gente. Não é um futuro longo, né? São 6 anos. Então, isso até é bastante assustador, e aí a gente precisa fazer o quê? Mergulhar um pouquinho na atual, como é que nós estamos, né? Contextualizar o andamento de tudo isso que nós estamos falando e que depois, logo adiante, vocês vão perceber por que isso está intimamente envolvido com as questões de conflitos, né, que é o mote dessa apresentação. Então, está aqui, mais uma vez aqui, eu só reafirmando o conceito para vocês, tá? E, na sequência, eu apresento um quadro, né, um mapa, que vocês já viram nas outras apresentações, que são as 17 ODS aí, estabelecidas pela Organização das Nações Unidas, né? Cada uma delas expressando os campos de atuação e de implementação de ações. Para além um pouquinho daquilo que vocês viram nas demais, eu remeto sempre a que vocês façam uma incursão nesse site da ONU, com os recursos que existem lá naquele site, onde vocês poderão observar, inclusive, a alocação de ações voltadas aí para o desenvolvimento sustentável. É um trabalho excelente, magnífico e muito bem apresentado. E uma coisa que me deixa bastante contente também e seguro em convidar vocês a fazer uma incursão, né, é esse mapeamento dos recursos, da alocação de recursos. E aí eu faço um destaque, né, sem, obviamente, desprezar a importância das demais alocações de recursos. Eu espero que dê para vocês verem, aí, apesar da dificuldade, né, o 16, o de número 16, paz, justiça, né, e instituições eficazes, né, só perde para o 17, com quase 19% de alocação de recursos.
paz, justiça e instituições eficazes. Nós estamos falando exatamente daquilo que o desembargador Abrão acabou de citar, né? Nós temos muitas questões, temos uma infraestrutura, né, do judiciário absolutamente gigantesca para atender às necessidades de solução de conflitos, seja na justiça comum, seja pelos métodos alternativos de solução de conflito, né? Então, nós temos aí uma grande quantidade de questões a serem apreciadas e estão abrangidas nessas ODS também. Lá vocês poderão encontrar um mapeamento muito interessante, né, com os recursos, né, de informática que está nesse site, onde são investidos os recursos, como as Nações Unidas financiam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no país. Então, está aqui, é um inventário, ou seja, é uma verdadeira prestação de contas do que está sendo feito com esses recursos. Mais do que isso, né, nós podemos saber onde, efetivamente, podem estar sendo geradas essas demandas e, consequentemente, são áreas de conflito que nós precisamos observar. E antes de imaginar que podemos nos oferecer como especialistas, né, porque quando um juiz nos chama para fazer e sermos aí nomeados, ele espera, de fato, que tenha por trás disso o quê? Um especialista na matéria. Nós caímos aqui, nesse momento, num mote, né, que nós batemos muito firme no Conselho Regional de Economia, que é a educação continuada. Sem a educação continuada, nós não vamos acompanhar jamais todo esse desenvolvimento que nós estamos falando para vocês aqui. Então, precisa mergulhar, precisa estudar, e precisa saber o que está acontecendo, né, não conhecendo apenas e tão somente o presente, mas resgatando também tudo aquilo que é o passado, ou aquilo que já gerou de conflitos também, né, que serve para que a gente atenue, adeque, amolde as ações de agora, prevendo o futuro. Então, nós estamos vendo aqui de novo, né, aquilo que o nosso vice-presidente também fala bastante aqui, né, do economista estar sempre de olho no passado, né, e implementando no presente as ações para o futuro. Aqui está uma segunda recomendação da minha parte, e eu rendo também as homenagens a esse trabalho de excelência, também um trabalho multidisciplinar. Somente o último aqui, né, que o workshop feito por eles, tem uma duração de 4 horas. O resumo apresentado, né, pela Subsecretaria de Energia e Mineração, que faz parte da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, durou 4 horas. Então, são vários os workshops que eu vou deixar aqui para vocês, e justamente com um material muito especializado, muito farto e muito denso também para a gente abordar aqui em um tempo tão escasso, né? Mas aqui eu destaco para vocês a adesão do Estado de São Paulo e as campanhas de aceleração à neutralização de carbono, e aqui nós estamos falando de 2050. Então, é o Plano Estadual de Energia de 2050. E alguns destaques aqui em negrito, né, que eu extraí lá do site, né, da CEMIL, que a matriz energética paulista, na verdade, aqui com 59% de fontes renováveis, é uma das maiores, uma das melhores do mundo. Então, tem muita gente que gostaria, muitos países que gostariam de se aproximar de uma meta dessas, ou que tem como meta para 2050, né, chegar em 59% de fontes renováveis. Isso nós já temos. Tá? Então, servimos também o quê? De parâmetro e de paradigma para um progresso desse tipo. Não podemos jamais deixar de esquecer também de falar a respeito do etanol no país. Esse projeto é de 1975. Todos nós aqui sabemos do pró-álcool, né, com todas as nuances, né,
toda a ascendência daquele projeto, e não só a ascendência, mas também, né, aquela curva de estagnação pela qual ele passou por conta da crise do petróleo, né, o petróleo caiu, e tinha essas intercorrências. Teve intercorrências que afetaram de forma muito severa em um projeto muito bom mesmo em termos de independência de abastecimento para o nosso país. E depois a implementação de medidas corretivas ao longo do tempo, né? Hoje nós sabemos, né, o desenvolvimento tecnológico, os carros conseguem trabalhar, né, com medidas variáveis de composição de gasolina e etanol, atendendo assim o quê? As necessidades, ou seja, as adequações e as medidas necessárias para que a gente fizesse o quê? A correção de rumo naquele projeto. Tá? O Estado de São Paulo conta também aqui, ó, mais um destaque, né, com 21 projetos voltados para a transição energética e investimentos previstos da ordem de 17 bilhões de reais. Não é pouca coisa, e a gente realmente precisa acompanhar isso com muito carinho. Né? Muito bem. Como eu disse para vocês, está aí a citação dos workshops que estão à disposição, tá? No site da CEMIL. No slide anterior eu mostrei para vocês e deixei o link também para essas questões. E de lá eu extraí algumas fontes, como eu gosto de falar assim, né, um tira-gosto, né? Sempre fazendo questão de dizer para vocês, né, que a autoria desse trabalho, né, é da Escola Politécnica da USP, né, que a coordenação, né, ficou por conta, né, do professor Dr. Aurel. Né? Muito bem. E de lá eu tirei esse print aqui para vocês. Dá para ver pouco aqui, mas eu tenho certeza que depois vocês vão olhar essa linha do tempo, né, porque é isso que eu digo, né, contextualizar essas questões que nós estamos vivendo hoje e tudo aquilo que nós estamos implementando em relação ao futuro requer de nós o quê? Um estudo pormenorizado daquilo que ocorreu. Vejam vocês, né, que todas as medidas que nós estamos trabalhando hoje também, elas remontam a 2002, né, desde a lei lá 11.248. E o decreto estadual, né, lembrando sempre que isso aqui é um projeto de Estado, né, e não de governo, então a tendência dele é de passar, né, incólume pelas questões políticas ou as alterações de rumo político. Né? Essa é a nossa previsão. Mas estamos ali, né, com aquela marca, né, de 2021, né, fazendo todo um resgate de tudo o que aconteceu, todas as correções de rota, né, e em 2021, com a edição aí desse decreto 65981, né, 881, do Estado de São Paulo. Tá? Então, tem aí as fases, tudo muito bem indicado para vocês, mergulharem e se aprofundarem nessas questões de ordem técnica. Também de lá extraí esse slide, né, repetindo aqui que não é de minha autoria, esse slide está nesse material que eu estou recomendando a vocês que assistam. É muito rico. E aí vocês vão ver que tem uma questão quantitativa, como primeira fase, e a questão qualitativa, né, tudo envolvendo diagnóstico, na primeira parte o diagnóstico com visão de futuro, prospecção e posicionamentos. São 12 áreas que estavam envolvidas em 5 eixos estruturantes. Né, e tudo mais que vocês estão vendo aqui em relação à fase quantitativa. Tem toda uma explicação em relação a cenários econômicos, em relação à modelagem de resultados, estratégias de mitigação aí de gases de efeito estufa e a implementação de monitoramento e revisão. Esse último detalhe que é extremamente importante. Tem que monitorar tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que está sendo proposto a nível de implementação, para que isso dê certo. Porque tem muita coisa de excelência que pode, de fato, acontecer, assim como nós temos, obviamente, áreas de atrito. Tá?
Então, aqui eu já entro para falar um pouquinho de riscos e probabilidades de conflito, né, que é o nosso mote aqui. É natural, obviamente, né, que em processos de modernização ou de alteração de costumes, gere resistência e pontos de atrito. Isso é fato, né? Nós temos um parque de energia, né, uma matriz energética que está sendo utilizada. Temos contratos firmes, né, e de longo prazo. E estamos falando que precisamos modificar isso. Então, com certeza, isso gerará áreas de conflito, né? Conflitos com o agronegócio, né, é um setor aqui que é um dos pilares da economia brasileira e, muitas vezes, obviamente, né, vê essas políticas ambientais como uma ameaça para aquilo que já está implementado. A questão do impacto nas comunidades locais também, uma vez que, especialmente na Amazônia, né, muitas delas aí dependem de atividades extrativistas, né, e agrícolas. Lembrando, né, mais uma vez, aí, o vice-presidente da Conafer, que falou a respeito, né, do gado, né, gado especializado aí, geneticamente, né, para poder atuar e dar um input na economia dos nossos queridos agricultores. Né? Então, mas vamos lembrar, né, olha só que coisa interessante, gado precisa de espaço, então vamos ver qual é o equilíbrio entre a floresta em pé e o gado, né, que a gente precisa encontrar. Muito bem. Então, essas questões, nós temos ainda a barreira política, né, que é a alternância entre governos de diferentes abordagens econômicas. Né, aqui, no caso, né, o neoliberal, contra o intervencionista, e aí vocês sabem bem das incertezas que isso gera. E, por fim, a questão do mercado de carbono. A gente não pode deixar de mencionar que a criação e regulamentação de um mercado de carbono específico aí no Brasil, ele também enfrenta muitos desafios, né? Especialmente aí a questão do inventário, muito preciso, né, que precisa ir para a questão das emissões, e a definição também de um preço justo para o carbono. Nós tivemos a oportunidade, com outros especialistas que falaram aqui, a respeito da questão da troca de matriz energética. Não é só trocar, a gente precisa saber, efetivamente, se a gente não está trocando por uma outra matriz, uma outra fonte de energia, que, de repente, tem uma carga de carbono incompatível com aquela mobilização que a gente está prevendo. Então, está visto, né, a quantidade de questões que nós podemos dizer que estão envolvidos a nível de multidisciplinariedade e de zonas, de áreas de atrito que podem efetivamente gerar riscos, né, ou a probabilidade de conflitos. Mas, como, reiterando as palavras do desembargador Carlos Abrão, nós temos câmaras especializadas, né? Felizmente, já temos câmaras especializadas nessas questões específicas desse segmento. E, para nós, economistas, eu deixo o desafio de estarmos sempre atentos à educação continuada, a um mergulho nessas circunstâncias aqui. E, para os jovens, eu tenho que replicar a minha provocação da parte da manhã. Vocês não podem deixar que tudo isso aconteça sem a presença, sem o acompanhamento de tudo que está acontecendo. Estamos definindo hoje, né, os recursos que vocês terão amanhã. Vocês, seus filhos e seus netos. E tudo isso passa muito rápido. Tá? Quero deixar aqui o meu agradecimento à presidência, conselho, os conselheiros que colaboraram aqui com esse evento magnífico. Quero deixar o meu agradecimento muito especial para os colaboradores. Fantástico aqui o apoio, né, de toda a equipe, né, a FECAP e a reitoria, né, que esteve aqui presente e que, né, concedeu para a gente aqui esse lugar maravilhoso. Professor Mori e os colaboradores também. E a todos os palestrantes e a esse público maravilhoso. Meu muito obrigado. Muito obrigado,
José Marcos. Nós não temos tempo para perguntas neste segmento. Eu acho que resumo em 2 frases, se posso, se os expositores concordarem. Conflitos nós sempre vamos ter, por causa de motivos das pessoas, das limitações das pessoas, de questões econômicas, de questões naturais. Mas está na nossa mão a solução dos conflitos, com competência técnica e com disposição para resolver os conflitos e, às vezes, abrir mão do interesse pessoal e pensando no interesse coletivo. Não sei se resumi bem, mas é isso que eu gostaria. Desembargador Carlos Henrique Abrão, sempre muito disponível para nós. Uma honra tê-lo aqui e ainda ouvir tantas coisas positivas, boas, questionadoras pela sua fala. José Marcos também, por isso. Agradeço a ambos por essa colaboração ao Congresso Paulista de Economia. Obrigado, presidente. Obrigado aos senhores Carlos Henrique Abraão, desembargador, e José Marcos. Vamos fazer agora a entrega do certificado, um livro de 70 anos e um kit. Vamos chamar ao palco os nossos conselheiros, senhor Ricardo Martins e também Carlos Eduardo Soares de Oliveira Júnior, que também é presidente do Sindecom São Paulo. Por gentileza. Pedir aos senhores que venham um pouquinho mais para frente, para a foto oficial, por gentileza.